Josué 24, a partir do verso 14, é um trecho que nós separamos quando o povo é convidado a renovar a sua aliança com o Senhor. O povo tem uma aliança com o Senhor, um pacto com o Senhor, Deus tem um pacto com o seu povo, e neste momento, o que a gente percebe, eu percebo, é que Josué nota que o povo está se voltando a outros deuses. O povo está sucumbindo à idolatria que está tomando conta da terra onde eles estão habitando. Ao invés deles conquistarem a terra, eles conquistam a terra, mas são dominados pela espiritualidade do lugar. E os deuses dos amorreus, ou a idolatria da antiguidade, está tomando conta das famílias. E Josué decide que era hora de reacender a memória da aliança e de lembrar o motivo pelo qual eles têm aquela terra por herança. Era um pacto do Senhor com eles. A parte de Deus, Deus cumpriu. Era hora de cumprir a parte deles e de confirmar o seu pacto com o Senhor. Renovando a aliança de Josué e do povo com o Senhor, Josué 24, 14 em diante, diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, temam ao Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e do Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é nosso Deus. Ele é quem nos tirou, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. E Ele é quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: leiam por favor, vocês parênteses, Josué está julgando o povo. Está julgando o povo. Imagina, quem é você, Josué, para dizer o que nós somos? Já ouviu essa coisa hoje? Você está me julgando. O pessoal fala assim: a sua verdade não é a minha verdade. Não. Volta para o texto. Vocês não poderão servir ao Senhor, porque Deus é, a régua é Deus, o juiz é, eles já estão condenados por causa da santidade de Deus. Eu não estou usando uma régua para medir você. Quem te mede hoje é o Senhor. Eu sou um pecador miserável igual a você, mas eu e você juntos somos medidos por quem? Medidos por Deus. A régua é Deus, e Ele absolve e condena. Ele estabelece ou é ou não é. Não tem julgamento aqui. É o Senhor quem determina. Versículo de número 20. Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês e lhes fará mal e os destruirá depois de ter lhes feito bem. Então o povo disse a Josué: não, o que queremos é servir o Senhor. Josué disse ao povo: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram o Senhor para o servir. E eles disseram: sim, somos testemunhas. E Josué continuou: agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês e inclinem o coração ao Senhor Deus de Israel. O povo disse a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, Josué fez aliança com o povo e lhes deu estatutos e juízos em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Pegou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Então Josué disse ao povo:
Eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vocês, para que não mintam ao Deus de vocês. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Vamos orar. Senhor, é a sua palavra que foi lida. Esse texto é poderoso e definitivo, no sentido de que todos nós temos que tomar decisões importantes na relação de nossa santidade com o Senhor, de nossa comunhão com o Senhor, ó Deus, de nossa fé e obediência ao Senhor. Dá-nos o privilégio hoje de assumirmos nossa postura pelo Senhor e para o Senhor, porque reconheço eu não tenho outra escolha, nada além do Senhor me pode servir. Eu quero servir ao Senhor, eu quero me submeter à tua vontade, e peço que a igreja comigo chegue a essa mesma conclusão bíblica, na pessoa e na presença do seu Santo Espírito. Tomemos essa decisão em nome de Jesus, amém. Pode sentar-se. O sermão de hoje está na pastoral, você pode abrir seu boletim, está aí, segunda capa, todo publicado. Se você tem o aplicativo da igreja, está no aplicativo, clica lá no PGM, está lá, pastoral, lição dessa semana, do dia de hoje, até o primeiro sábado agora de junho, essa será a nossa pastoral de estudo bíblico. Comumente pensamos escolha como, o tema de hoje, quando a escolha não é uma opção. Parece pegadinha, não parece? Se for bem utilizado, dá uma boa pegadinha. Quando a escolha não é uma opção. O que eu estou tentando dizer com o difícil tema, e o que eu estou procurando provocar na sua cabeça essa semana, é que tem escolhas que você não devia escolher. Tem coisas que você não deveria colocar na sua pauta como opção, porque são falsa liberdade. Você se diz livre, e é assim que você pensa que é, você se diz livre porque você diz, eu sou livre porque eu posso escolher. Tem gente que bate no peito e fala assim, eu tenho livre-arbítrio. Ok. O que você está dizendo? Livre-arbítrio. Eu sou o árbitro da minha liberdade. Eu não penso assim, mas eu respeito você. Você está me dizendo, eu sou o árbitro da minha liberdade. Se eu sou o árbitro da minha liberdade, eu sou o quê? Eu sou o senhor do meu destino. O grande problema é que um homem morto nas suas iniquidades, nos seus pecados, um homem cuja natureza é pecaminosa, esse homem, a Bíblia diz que o que está diante dele e suas escolhas o levam à morte. Porque o salário do pecado é o que, irmãos? O que eu estou dizendo é que um homem que pensa que é livre e quer julgar o seu destino e ser senhor do seu destino, quando ele coloca o plantão de escolhas, o que é que tem lá? Morte, maldição, mal, né? Alternativa A, B, C, D e E. Aí você bota assim, para o crente, nenhuma das anteriores, porque aquilo ali é cativeiro. Mas o indivíduo bate no peito dizendo que é escolha, porque se está no plantel, se está no menu e ele pode comer, e pode, é escolha. Eu vou explicar com um nível mais acima, na conversa do jardim. De toda árvore do jardim se pode comer livremente. Liberdade, sim ou não? Liberdade. De toda árvore do jardim pode comer livremente. Mas da árvore que há no centro do jardim, no meio do jardim, dessa não comerás. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Tem escolha? Não. Preste atenção. Tem escolha? Não. Não coma. Tem liberdade? Não, não pode comer. Porque no dia em que dela comeres, o quê? Aí o cara diz, não, eu tenho tanto que comeu. Entende o que eu estou dizendo? Eu tenho, tanto que fui lá e provei do fruto e estamos vivendo o que vivemos hoje. Um jovem me perguntou assim, pastor, Adão e Eva poderiam comer do fruto proibido? Eu respondi que poderiam. Ele ficou escandalizado. Eu falei, tem que explicar, né? Mas ele me perguntou, Adão e Eva poderiam? Eu falei, poderiam. Deus disse que não. Eu falei, não, Deus disse que não deviam. Deus colocou como impedimento e não abriu o que eles podiam escolher, mas eles poderiam, porque potencialmente tinham boca, potencialmente tinham olhos, potencialmente tinham o quê? Desejo, e olhando o fruto, viu que era o quê? Olha os olhos, enganosos os olhos, né? Ouvindo a voz da serpente, julgou entre o que ela dizia e o que Deus disse, e em seu juízo, aí eu falo, quando eu sou árbitro das minhas escolhas, foi lá, pegou, comeu e deu também ao seu marido. Entendeu o esquema? Então, originalmente não pode, não é uma escolha,
Deus disse: não faça, porque não é vida, vai morrer. Agora, humanamente, potencialmente, podiam, tanto que comeram, tinham boca, experimentaram, e ali diz a Bíblia que a morte passou a todos os homens. O que eu estou dizendo hoje é, quando uma escolha não é uma opção, é lembrar o que comumente definimos como escolha. Vamos pensar em escolha humanamente falando. Escolha é o momento em que todo indivíduo tem diante de si um conjunto de realidades possíveis. Dentre essas realidades possíveis, ele vai realizar uma escolha: ir ou não ir, fazer ou não fazer. Eu, para vir de manhã, peguei um terno marrom e falei, com chuva e tal, aí tal. Olhei o outro e tal, aí botei um terno azul marinho com a calça clara. A esposa logo recriminou: dia de chuva você vai de calça clara? Eu falei, agora não dá mais tempo para botar outra. Aí eu botei e fui. Se eu tivesse ouvido a minha mulher às 7 horas da manhã, eu estava com uma calça escura, porque está chovendo, porque ela tem razão. Mas veja, são escolhas. Eu estou pagando aqui o preço das minhas escolhas. Se ela está me assistindo, vai ficar pior ainda, que ela vai falar: você contou esse assunto lá no púlpito, você me expôs. Ela deve estar assistindo. Foi uma escolha. São muitas as pessoas que acreditam que o ser humano é constitutivamente livre e responsável por suas escolhas. Tem quem acredite. E por conseguinte, cabe a si mesmo definir sua própria história. Tem muita gente que se acha um semideus e o Deus da sua própria história. Olhando por essa ótica, nós estamos condenados a fazer escolhas. Vou dizer uma verdade, humanamente falando, nós estamos. Isso significa que, ao escolher alguma coisa, renunciamos a algum outro estilo de vida, alguma outra postura. Quando fazemos uma escolha, precisamos abrir mão de outras. E é esse escolher e abrir mão que faz com que, no meio das nossas escolhas, erremos, acertemos, podemos ganhar ou perder, podemos crescer ou diminuir. Isso tem muito a ver com as nossas responsabilidades humanas. Escolher hoje a quem servir. Onde Josué estava com a cabeça quando propôs essa expressão para o povo? Escolher hoje a quem servir. Escolham. E ele propôs somente 2 escolhas. Por que fazer escolhas é tão difícil? Por que tomar uma decisão é tão difícil? Toda decisão envolve uma escolha. Cada escolha é orientada por um fator. É aqui que eu começo a entender que a escolha de um regenerado e a escolha de um ímpio, pecador, degenerado e corrupto, não pode ser comparada e nem mensurada. Estão em abismos distintos. Escolhas são motivadas por nossas crenças. Nossas crenças influenciam diretamente aquilo que vamos escolher. Imagine se nossas crenças influenciam nossas escolhas. Quem crê no poder da oração, levanta a mão. Quem crê no poder da oração? Você ora por quê? Porque você crê. Quando o indivíduo não crê no poder da oração, ele ora. Quando o camarada é ímpio mesmo, e abandona tudo o que é de fé, ele chega no desespero, ele não ora, não está na igreja, mas chega um momento em que ele fala: já fiz de tudo, tentei de tudo, só falta o quê? Orar. Por quê? Porque até então ele não cria no poder da intervenção divina. Não pense que suas crenças não influenciam suas escolhas. Se você está numa igreja batista, tem a ver com suas crenças. Quantos hoje foram à minha sala assistir a aula e depois da aula ficaram? Eu atendi uns 4 ali depois da aula, dizendo: eu estou aqui por causa do ensino. Eu digo, o que define a participação dele na classe é a crença. Entende? O que se ensina se coaduna com a crença, com o ensino, com a Bíblia. Escolhemos quase sempre por preferências. Quem nunca escolhe por preferências? Acho que ninguém. Quem gosta de loiro, escolhe os loiros, né? Das morenas, escolhe as morenas. Quem gosta da comida? Eu num restaurante, imagina num restaurante, como que eu escolho o cardápio? Irmãos, num restaurante, eu escolho o que eu não gosto? Quem que vai pagar o que não gosta? Dependendo do restaurante, então dá uma dor no coração, né? Tem restaurante, irmãos, que é 100 conto o quilo. Tem restaurante que é R$100 o quilo. Aí quando eu boto um tomate, falei: que tomate caro, desgraçado. Dá vontade de só colocar picanha. 100 conto o quilo. Quando eu boto o tomate, eu penso: morri em 15 conto numa fatia de tomate. É só botar faz a conta em gramas lá e ver quanto dá, né? Dependendo da fatia generosa do tomate. O restaurante que quer ganhar dinheiro, ele bota o tomatão, ele corta o fatião para pesar, porque ele vende por quilo.
compra barato e vende caro. Tem lugar que tomate também está valendo ouro, aí o cara tem razão de vender caro também. O que eu estou dizendo? Quando você chega no lugar, a escolher o alimento, você não come o que você não gosta, você escolhe pelo quê? Pelo gosto. Pregador, você escolhe pelo perfil, pela voz, pelo ensino, por uma predileção. Quantas vezes sua escolha é devido a uma prioridade? Eu preciso fazer isso primeiro porque eu tenho que pensar nisso depois. Quantas vezes sua escolha é por uma causa de inclinação, por uma propensão, por uma opinião particular? Eu penso assim, pronto, decidi. Né? Quantas vezes a escolha tem a ver com o coletivo? Eu faço isso por um bem maior. Não é assim? Ou seja, situações e questões influenciam e farão com que você tome decisões. Muitos escolhem por favoritismo, uma grande maioria por simples volição. Eu quero, eu posso, eu escolho. Mas é difícil fazer escolhas. E é muito difícil fazer escolhas porque é difícil tomar decisões. Isso envolve tempo, energia, e você precisa considerar as opções que você tem e as consequências disso. Se eu disser isso, amanhã eu vou ser cobrado por aquilo. Se eu propor isso tudo, amanhã, obviamente, eu terei que honrar com isso tudo que eu disse. Então você escolhe ser econômico, falar menos, né? E de repente assumir uma dívida menor pública diante das pessoas. Tem gente que na política fala tudo e quando se elege não faz nada. Escolha ruim, né? Devia ter falado menos para depois não ser tão cobrado quando assumiu o mandato. Escolhas. O que Josué disse ao povo quando propôs ao povo: escolham hoje a quem servir. Escolham hoje a quem vão servir, ou aos deuses dos ou aos deuses que serviram seus pais do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus na terra em que habitais. Primeira consideração que eu faço, a gente vai fazer só 3, eu deixo para a noite, a gente continua. Quando fazer escolhas, ou quando a escolha não é uma opção, quando a escolha é por não servir a Deus. Eu estou falando para crentes, eu estou pregando a crentes. Quando uma escolha não é uma opção, irmão, não coloca na pauta, não põe na sua linha de desejos. Se a pauta é não servir a Deus, não escolha. Se a pauta é para te afastar do Senhor, não escolha. Se a pauta é não ouvir o que Deus prometeu e não caminhar naquilo que o Senhor ofereceu a você, não coloque isso em questão. Diga assim: para mim, isso não é uma escolha. Amém, irmãos? Eu vejo que muita gente hoje acha e vislumbra a possibilidade de não servir a Deus. E eu poderia aplicar isso nas coisas maiores ou menores da vida. Eu dou um exemplo. Ir na igreja hoje, num dia de chuva, quando você tem um compromisso ministerial que não pode faltar, tem pessoas dependendo de você. Vir é uma opção? Você diz, mas eu falo uma coisa para você: não põe isso na pauta. Levante, lava seu rosto, escova seu dente, pega a sua melhor roupa e vá. Porque se você der espaço para achar que você tem escolha e para achar que isso é bom, vai afundar a sua vida. Porque você deixa de fazer uma vez, deixa de fazer duas, e quando você perceber, você está dominado pelo ateísmo, porque você tirou Deus da pauta. Aí você diz: da onde você está tirando isso no sermão? Quando uma escolha não é uma opção? Quando a escolha é por não servir a Deus. Dá uma olhada no verso 15, o início do versículo, na NA tem, Josué 24:15. Mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Mas se vocês não quiserem. O que Josué está identificando é que o povo colocou como possibilidade e assume a possibilidade de não servir o Senhor. É importante dizer, para Josué isso não é escolha. Para Josué isso não está na pauta. Para Josué, ele já foi escolhido por Deus, um Deus que o tirou do Egito, de uma escravidão miserável, colocou Josué num deserto de peregrinações, colocou o povo atravessando o Mar Vermelho a pé enxuto, e o povo celebra esses feitos do Senhor, colocou Josué na liderança quando o maior líder do povo morreu, Moisés. Quando Josué atravessa o Jordão a pé enxuto e começa a conquistar, é uma vitória atrás da outra, uma derrota, consequência do pecado, uma vitória atrás da outra, o povo ocupando a terra, e Josué percebe: eu estou aqui porque Deus me escolheu.
Eu não estou aqui porque eu sou livre, eu não estou aqui porque eu quis, eu não estou aqui porque eu faço. Eu estou aqui porque Deus um dia desceu, falou com Moisés numa sarça de fogo ardente: vai buscar meu povo no Egito, porque o meu Deus teve misericórdia de mim, que era escravo no Egito. E o meu Deus determinou com 10 pragas terríveis que eu devia sair, e nós saímos. Até o faraó permitiu, porque o meu Deus me escolheu tirar da escravidão para a liberdade. Amém, irmãos? A minha liberdade não é minha escolha. A minha liberdade não foi porque eu quis. A minha liberdade foi porque o meu Deus desenvolveu um plano poderoso e me colocou no caminho do seu chamado e de sua vocação. Para Josué, fugir de Deus, sair de Deus, da presença de Deus, não é uma escolha. Ele não pontua isso, e por isso ele é vitorioso. É sábio o apóstolo Paulo quando diz: não des lugar ao diabo. Amém, irmãos? Cuidado com essa ideia de liberdade. Cuidado com essa ideia de eu tenho, eu quero, eu posso, eu faço. Você não é o senhor do seu destino. O seu destino é a morte, meu querido. Você precisa hoje chegar à cruz de Cristo, render-se à cruz de Cristo e dizer: Jesus Cristo veio para que eu tenha vida, e vida em abundância. Ou Jesus ou nada. Amém, irmãos? Não tem ou Jesus e o mundo. Não tem ou Jesus e as drogas, ou Jesus e os vícios, ou Jesus ou nada. A igreja precisa viver desse evangelho, crer nesse evangelho. Para nós, não servir a Deus não está na pauta. Para nós, não servir a Deus não é algo que devemos colocar como uma cartilha ou um poder de decisões. Mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, Josué disse: se vocês não quiserem, isso tem a ver com o querer de vocês, esse é o destino que vocês escolheram, fiquem nele. Eu não pontuo isto, porque veja que quando ele dá escolha ao povo, ele não coloca de novo o Senhor. Ele coloca: sabe por que vocês estão como estão? Porque vocês estão entre uma idolatria e outra, entre um Deus pagão e outro. Vocês realmente não colocaram Deus na pauta de vocês. Josué nunca perdeu Deus de vista. O povo, em nenhum momento sequer, colocou o Senhor no foco. O tempo todo, pode olhar o texto: divindades, idolatria, divindades, idolatria. E depois de todo esse discurso bonito, leram comigo? Nós faremos, nós renovaremos. Por que eles foram expulsos do reino do norte e do reino do sul, irmãos? Por causa da idolatria. O discurso foi bonito, não foi? Eu lendo aqui antes, fiquei emocionado. Nós não, nós vamos servir, está aqui. Nós, Deus fez tudo, está aqui, por nós. E você vai vendo eles ocupando a terra, e entre Deus Jeová e o Deus dos amorreus, eles ficaram com quem, irmãos? Com os deuses dos já morreus. Conhece dos já morreus? Nem tem na Bíblia, mas pega essa comigo aqui. Pesca essa comigo aqui. Os deuses dos já morreus. Por quê? Porque no dia em que comer desse Deus e beber desse Deus e seguir esse Deus, você já morreu, mané. Morreu, mané. É o famoso perdeu, mané. Porque você ouviu a voz dos tolos. Sabe o que diz o salmista? Só os tolos dizem o quê? Não a Deus. Não está nos Salmos? Só o tolo diz não a Deus. Não tira Deus da pauta não, porque o dia que você tirar Deus da pauta, tirou o quê? Tudo. Lembra do Horácio Gates Spafford? Quando perdeu as filhas, a esposa salva lá do naufrágio, o Ville de Havre, né? É o Locherne e o Ville de Havre, 2 navios. Como é que pode bater 2 navios? Tem que ser marinheiro muito ruim mesmo. Misericórdia, faltou as aulas de náutica. Um navio, o outro, 2 navios gigantes bateram, afundaram. Algumas pessoas se pegaram no destroço, a esposa de Horácio se pegou, mas quando chega numa cidade para falar, as filhas tinham sumido no mar, morreram. A esposa manda um telegrama e diz para Horácio: salva sozinha, porque o telegrama era caro, difícil, tinha que ficar pontuando. Botou assim: salva sozinho. O que Horácio entendeu? As filhas morreram. O que ele fez? Foi escolher outra religião. Essa é ruim. Estou servindo a esse Deus, levou minhas filhas. Vou escolher outro Deus. Esse é ruim. Não guardou as minhas filhas no meio do mar. Foi isso que ele fez? Foi não. Quando o indivíduo não tem outra pauta que não seja Deus, quando ele não tem outra alegria que não seja o Senhor, quando o prazer dele não pode ser colocado em outro lugar que não Jesus, Jesus é o centro, irmãos. Ele olha para aquele telegrama e diz assim: se paz amas doce, me deres gozar, se dor
mais forte eu sofrer. Ou seja que for, tu me fazes saber que feliz sempre sou. Os homens, sou feliz. Mulheres, os homens, sou Jesus. Todos juntos, todos juntos. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Quando é que a escolha não é opção? Quando é que a escolha não é opção? Quando a escolha é não servir a Deus. Não é opção, não tem lógica, crente, não é coadunado com a Escritura, não passa pela bênção de Deus, não ponha na pauta, porque no dia que você colocar na pauta, certamente o quê? Pastor, mas isso é teologia de Gênesis. Não, irmãos, essa teologia é do livro de Josué, essa teologia é da aliança. Você é crente, abra sua Bíblia, Deuteronômio 30, por favor, abra sua Bíblia, Deuteronômio 30, veja o verso 17 e 18, Deuteronômio 30. Seja bereano, duvide do que eu estou dizendo, até para poder crer. Josué está renovando uma aliança. Essa aliança ele não recebeu de qualquer um, recebeu do grande noivo da igreja, que naquele momento era o Senhor nosso Deus, dando o esposamento a ele para possuir a terra. Ele é líder de Deus ali, ele representa o Deus Javé, o nome dele é Yoshua, Deus é salvação. Ele é o Messias daquele momento, representa Jesus ali. Olha a aliança que ele recebeu do Senhor. Por que ele não vai colocar uma escolha ruim, outra escolha ruim, e dizer, vou ficar nesse cativeiro? Ele falou, eu não estou nessa pauta de morte, a minha pauta é outra. Eu não estou nesse mundo de baixo, eu sou do mundo de cima. Eu tenho um acordo, uma aliança com o meu Deus. E não servir a Deus, para mim e para minha família, não está na pauta. Agora, de onde ele tirou? Estão comigo? Deuteronômio 30, estão comigo sim ou não? 17. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, percebe que é um desvio? Não é uma coisa natural, é um desvio. Mas forem seduzidos, é uma sedução, e se inclinarem, inclinação para a morte, por isso escolha ruim, natureza pecaminosa e carnal, por isso inclinado para a morte, diante de outros deuses, vocês servirem outros deuses, o que vai acontecer? 18, põe na tela, vamos ler juntos. Então, hoje, lhes declaro que, vamos lá, por possibilidade morrerão? Por alguma causa ou factual? Não, é uma sentença, irmãos, é uma sentença, é jurisprudência. Está aí o doutor Saulo, advogado. É uma sentença, é jurisprudência divina. É certeza ou dúvida, irmãos? O que diz ali? Certamente morreram. Sabe por que Josué não pisa na possibilidade? Porque ele tem juízo. Sabe por que ele não aceita vislumbrar a alternativa? Porque ele sabe quem manda. Por isso ele não diz, eu escolhi servir o Senhor, para o Senhor me abençoar. Ele diz, eu e minha casa serviremos. A palavra servos é escravo mesmo, porque lá ele manda que eu obedeço. Josué é assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Josué é crente. Josué sabe que o Deus soberano está governando a história. Josué não diz assim, livre-arbítrio, eu sou o árbitro da minha liberdade. Não, Josué sabe que a liberdade dele é uma ação divina. E qualquer ação fora disso vai levá-lo ao cativeiro, porque tudo que o homem trabalhar para salvar o seu destino, certamente morrerá. Porque coloca um Deus no lugar de Deus, coloca uma divindade no lugar do Senhor, e muitas vezes essa divindade é você mesmo, que se acha dono do seu nariz, senhor do seu destino. Deus tem misericórdia. Então hoje lhes declaro que certamente perecerão, Deuteronômio 30, 18, não permanecerão muito tempo na terra da qual passando o Jordão vocês vão entrar para tomar o quê? Posse. Esse abandonar do Senhor, sabia Josué, iria desencadear uma tragédia sobre a sua família. Josué observa Deus e o coloca no lugar de adoração como o único Deus vivo e verdadeiro, e ele sabe que quando você troca o único Deus verdadeiro por cativeiros e mentiras, vai dar errado, e há consequências, e elas estão aonde? Estão na Bíblia. Abra Deuteronômio 28, 20, Deuteronômio 28, 20, é só voltar 2 páginas.
Deuteronômio 28:20 diz claramente por que Josué não coloca tirar Deus da pauta. E ele não aceita a ideia de não servir. Se vos parece mal servir o Senhor, o povo coloca na pauta esse tipo de assunto. Parece que vocês estão querendo esse caminho. Josué diz, não, isso não é escolha para mim. Para mim isso não é opção. Veja o verso 20, Deuteronômio 28:20. O Senhor mandará sobre ti o quê? É bênção, irmãos? A turbação, a perdição em tudo o que puseres a tua mão para fazer, até que seja destruído, até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, com que o quê? Você me deixou? Está largado, cara. Também vou te deixar. Entendeu o esquema? Está aí, ó. Aí eu pergunto, sabendo de tudo isso, eu já li Deuteronômio 30, Deuteronômio 28, eu pergunto, tirar Deus da pauta é opção, irmãos? Ele não tem escolha. Entendeu o que eu estou dizendo? Por isso que eu estou dizendo que eu não tenho livre-arbítrio. Eu tenho livre agir. Eu posso agir, tomar decisões, escolher minha calça, minha roupa, mas eu não tenho livre-arbítrio. Porque se eu correr para fora de Deus, eu estou morto. E eu agradeço a Deus, porque a minha liberdade é o Senhor. E nele eu vivo, existo e subsisto. Amém? Então o cara pergunta, você é livre? Não, eu sou escravo de Deus. Escravizado, cativo, prisioneiro da sua graça, alvo do seu amor. Não troco minha aliança por nada, porque eu não sou livre. Eu fui resgatado, abraçado, comprado, sustentado, guiado e libertado por um preço que ninguém pode pagar por mim. Então não me tire de onde eu estou. Não tente me tirar da igreja. Não tente me afastar do meu Deus, porque o meu Deus é tudo o que eu tenho. Não tenho escolha. Não tenho escolha. Eu posso agir, eu posso decidir, comprar, vender, casa, fazer o que eu quiser. Na salvação, não me discuta isto. Deus é a minha pauta, Deus é o meu tudo, Jesus é o centro, ou Ele ou nada. O povo estava decidido a não servir a Deus. Pastor, Josué está julgando o povo. Não, o povo estava decidido. Porque Deus já tinha escolhido um comportamento e uma maneira de revelar se é de Deus ou se não é. Josué 24:16. Então o povo respondeu, longe de nós abandonarmos o Senhor para servir aos seus deuses. Josué 24:16. Mas por que Josué disse, vocês estão possibilitando e discutindo a ideia de achar mal servir o Senhor? Então escolham aí o seu paganismo. Mas por que Josué disse isso? Verso 19. Josué 24:19. Então Josué disse ao povo, vocês podem servir ou não podem servir? O que ele disse ao povo? Vocês não poderão servir o Senhor. Por um motivo, qual? Porque Deus é santo, zeloso, não perdoará a transgressão dos pecados de vocês. Porque Deus não pode ser comparado a um ídolo qualquer. Aí vamos para o segundo ponto. Vamos lá? Quando as escolhas quando a escolha não é uma opção, quando a escolha só nos apresenta opções falsas. Vou repetir. Quando a escolha não é uma opção. Primeiro, quando essa escolha pontua, cogita e possibilita não servir a Deus. Não faça esse tipo de escolha. Isso não é opção, não está na pauta do Evangelho. Quando a escolha não é uma opção, quando a escolha só nos apresenta opções falsas. Dá uma olhada no texto claramente colocado aí. Josué 24:15. Vamos lá? Nova Almeida atualizada. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Qual é a primeira opção? Então lá, opção número 1, qual é? Os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates. Você vai dizer assim, não, mas esses deuses aí é bom, esse Deus aí é bom, foi o Deus que chamou Abraão e tal. Não, irmãos, o contexto diz que não. Verso 14. Agora, pois, temam ao Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora o Deus dos pais que vocês serviram do outro lado. Então o verso 14 diz que esse Deus é bom ou ruim? Ele é ruim. Ele está fora da pauta. Ele não pode ser cogitado por você e nem considerado. O 14 vai conferir e na verdade Josué coloca na pauta de novo para mostrar. Olha para onde aponta o coração de vocês. Opção número 1, os deuses dos pais antes do Eufrates. Opção válida, sim ou não? Sim ou não? Não, diga não. Não vale essa opção. Isso é cativeiro. E tudo que te conduz ao cativeiro não é liberdade. Amém, irmãos? Se leva você para o cativeiro, não é liberdade. Você diz, eu sou livre para escolher. Por isso eu escolhi os deuses dos meus pais, os deuses dos ancestrais, o Deus que Deus condenou. Isso não é liberdade, irmão.
Isso é cativeiro. Quem te contou essa prosa é o diabo, e ele te faz acreditar nisso. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Conhecereis a verdade vos... E a verdade é quem? Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Primeira opção, os deuses dos pais, antes do Eufrates. Segunda opção, qual é a segunda opção? Veja o verso 24, 15. Tem outra opção. Ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês moram. Primeira opção, Deus dos pais, antes do Eufrates. Segunda opção, Deus dos amorreus, na terra em que habitam. Duas opções. Tem alternativa? Tem. Entenda? Tem escolha? Sim ou não? Tem. Entende? Agora, para o cristão, isso é escolha? Então, quando uma escolha não é uma opção? Quando ela apresenta o quê? Opções falsas. Ela apresenta opções inválidas. Isso não é vida, irmãos. Isso é morte. Não põe isso na sua pauta. Não coloca como alternativa A e alternativa B, e não diga que isso é válido. Tire isso das suas escolhas. Diga, eu não tenho escolha. Deus já escolheu por mim. Eu fico com Deus. Eu não troco Deus por nada. Cuidado. Aqui está a maior tragédia desse ensino. É a tragédia da falsa opção. Ela apresenta ao povo como uma opção de escolha, mas na verdade todas as opções não são validadas por Deus, nem pela Escritura. Deus nega todo e qualquer outro Deus e toda e qualquer outra divindade. Essa é a pior forma de escravidão. Mas tem gente que se acha livre porque pode escolher a escravidão. Que sentido faz? Tem gente que se acha livre porque pode escolher o quê? A escravidão. Que sentido faz? Por isso muita gente queria voltar para o Egito, quando na verdade as opções são falsas, ainda que sejam variações, são na verdade a manutenção e a terrível manutenção do seu cativeiro. Vou dar um texto para vocês, 2 Pedro 2,19, acompanhe. 2 Pedro 2,19. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Entenderam? Ou antes do Egito, do Eufrates, os deuses dos pais, ou na terra dos amorreus. Há duas promessas que Josué percebeu. O povo estava encantado: ficar na idolatria do passado, ou abraçar a idolatria pós-moderna e contemporânea do relativismo. É claro que não era isso, mas eu estou dizendo, preste atenção. De um lado e de outro, falsos deuses. 2 Pedro 2,19. Prometeram liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Por quê? Porque de quem alguém é vencido, do tal faz o quê? Se você se deixar vencer pela ideia de que esse tipo de Deus é poder, é dele que você se torna o quê? Escravo, filho. Tem gente, irmãos, que um negócio de barro desse tamanho manda mais nele do que a mulher dele, a mãe dele e os filhos dele. É sério. Tem boca, mas não fala, ouvido, mas não ouve, olhos, mas não vê, aquilo não tem perna, não anda. Ele bota num lugar em cima de uma mesa e ele diz: é a isso que eu sirvo. Porque ele se deixa dominar. É escravo daquilo que o domina. Punha na pauta como possibilidade de escolha, vai te escravizar. Se você disser que a possibilidade é real e você aceitar como possibilidade, tão certo como Adão e Eva, você vai comer porque você pode. Vai te escravizar, porque a escolha é falsa. É falsa a inspiração, é falso o ensino, mas você faz porque você se acha livre. Você faz porque você se acha livre. Quantos povos que estão lá para tentar defender a sua cidade, quando vem o opressor, eles perdem a batalha, eles são o quê? Escravizados por aquele que domina. Abre a porta para o inimigo para ele entrar. Coloca como possibilidade na sua pauta, quando você perceber ateísmo, agnosticismo, idolatria e tudo de pior, está na casa de um crente. Aí você vai dizer, é um ex-crente. Eu digo, nunca foi. Porque quem pula, irmãos, dos braços do Pai, nunca dos braços do Pai sairá. Mas se abrir a porta e a possibilidade, vai te dominar. Terceiro e último ponto para eu terminar. Eu pensei que eu ia pregar pouquinho hoje, demorou, hein? Terceiro e último ponto. Quando a nossa escolha não é, quando a escolha não é uma opção. Primeiro, não é uma opção quando nos leva para não servir a Deus. Amém? Quando uma escolha não é uma opção, quando apresentam falsas opções. Opções falsas para o crente não são escolha, é falso, é frágil, é maldição. Não escolha isso, não participe disso.
Quando uma escolha não é uma opção? Quando temos uma única opção e nenhuma outra escolha. Agora ficou mais difícil ainda, hein? Será que eu entendi o que eu escrevi aqui? Quando uma escolha não é uma opção? Quando temos uma única opção e nenhuma outra escolha. Chega diante de uma situação e diz assim: não tem mais nada, é só Deus. Então, irmãos, eu não tenho escolha, é a minha única opção. Amém, irmãos? Entenderam? Não sai por aí dizendo que não entendeu e que eu confundi você. Esse é o ensino mais claro que eu posso te dar. Quando a única escolha é o Senhor, quando só existe um único Deus vivo e verdadeiro, a Ele o único Deus invisível e imortal, a Ele seja honra, glória, majestade e poder. Eu pergunto, o ser humano tem escolha? Não, Deus já decidiu, ou Ele ou nada. É singular. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Tem outra escolha? Então, quando uma opção não é, quando uma escolha não é uma opção, quando você não tem escolha, não tem que escolher. É Jesus, agradecer a Jesus, viver para honrar Jesus e viva com Jesus, porque se você pensar nas outras validades, elas são inválidas. Nos outros caminhos, eles não são caminhos, eles não te levarão à presença do Pai. Para Josué, Deus já havia descido para abençoá-lo. Josué é escolhido. Para Josué, sua liberdade é fruto da providência divina. Veja Deuteronômio 30:16. Deuteronômio 30:16. Olha que bonito Josué se lembrar da aliança que ele tem com o Senhor e tomar partido dela. Ele firma os dois pés nessa aliança. Deuteronômio 30:16. Se guardarem os mandamentos que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos, guardem seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão. Que outra escolha tem, irmãos? A morte. Não, ele escolheu a vida. Se guardar os mandamentos, veja o texto, né? Se amar o Senhor, se andar nos seus caminhos, os seus estatutos e os seus juízos foram observados, então vocês o quê? Viverão. Josué disse: morte, estou fora, eu quero a vida. Ele diz assim: Deus os abençoará na terra em que estão entrando, para dela tomar posse. Deuteronômio 30:16. Veja o verso 19. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, o quê? Escolham, pois, a vida. Objetivo, para que vivam. Vocês e quem? E os seus descendentes. Por isso é que Josué colocou a família toda no pacote, porque a bênção não é para ele, é para a família. 20. Amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-se a Ele, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a seus pais. Sabe, irmãos, eu termino esse sermão dizendo que se Josué tivesse uma conversa com Paulo, eu queria fazer um cross-cash. Josué, apóstolo Paulo, e eu no meio perguntando. Ia ser intrigante. O tema ia ser liberdade ou escravidão. Dá tema, não dá? Carol já está até anotando, já vai até me cobrar daqui a pouco para fazer o programa. Liberdade ou escravidão? O apóstolo Paulo, convidado, eu ia ler a ficha toda, fariseu de fariseus, eu ia soltar aquilo tudo lá. Perseguidor da igreja, convertido. E Josué, líder, substituto de Moisés, o cara. Perguntar para Josué: Josué, o que é liberdade? Para Josué, liberdade é ser escravo de Cristo. Aí Paulo ia responder: eu digo para você, Josué, o que eu disse para os Gálatas. Gálatas 5:1, vê se tem na tela Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso que? Por isso permaneçam firmes, não se submetam de novo ao jogo de escravidão. Voltar para o antigo modelo é opção, irmãos? Não, porque lá é escravidão. E eu quero ser livre. Você fala tanto em livre-arbítrio. Não seja escravo, seja livre. Deus já te deu opção. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Fiquem firmes, não se submetam ao jugo de escravidão. Termino. Depois de alimentar uma grande multidão e distribuir o pão e o vinho, multiplicar pão e vinho, multiplicar os pães, melhor dizendo, o povo se alimentou e Jesus Cristo disse: eu sou o pão que desce do céu e dá vida ao homem. De repente, quando a multiplicação parou, os milagres cessaram, os sinais pararam, a multidão começou a ir embora, todo mundo foi embora. Irmãos,
todo mundo foi embora. João 6:68. Ficaram só os 12. Porque todo mundo é livre, todo mundo tem escolha, todo mundo tem vontade. Eu vou aonde tem pão, milagre e multiplicação. Eu vou onde prega bem, onde tem culto, tem óleo, tem unção, tem vigília, tem monte, tem morro, tem fumaça, tem fogo, tem luz, tem pisca, tem acende, tem coreografia, tem dança, tem coral. Eu vou onde o vento me leva, eu sou livre. Até que tudo isso passou, todo mundo foi embora. Jesus olhou a multidão que ouviu e bateu palma e queria ver tudo. Ficou só os 12 e Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro e os discípulos, vocês são livres. Penso que são. Querem ir também? Qual foi a resposta? Para quem iremos nós, Senhor? Para quem iremos nós? Só tu tens e não tem outra opção. E não tem outra opção. Cuidado com suas escolhas. Cuidado com aquilo que você coloca como possibilidade por exercício da sua piedade e da sua vida cristã. Há escolhas que não são uma opção. Fique com Jesus. Agradeça a Jesus que não te deu outra escolha. É vida e bem, nunca morte e maldição. Amém, irmãos? Porque a morte, a maldição e o mal não são um projeto de Deus para a sua vida. Mas se você usar as suas responsabilidades e achar que você é o senhor do seu destino, aí saiu Deus, entrou você, aí é um desastre. Porque você não vai conseguir conduzir a história da sua vida. Ou Deus, ou nada. Querem ir também? Tá tarde, quer almoçar? Vai. Alguns vão dizer: não, pastor, aqui eu recebi as palavras de Deus.